Começo de um novo ano, a gente sempre idealiza coisas como que no próximo ano eu consiga fazer os meus desejos, que os meus sonhos se realizem, que eu seja próspero, que eu consiga ganhar dinheiro, ou como alguns dizem, que eu possa ser rico. Porém, o principal de tudo não é falado. Ou é falado, mas não tem a prioridade que tem que ter. Em Mateus 6,33 está escrito o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bom, infelizmente a gente está muitas das vezes as pessoas estão muito preocupadas em ganhar, em ser próspero, em ser alguém na vida, em fazer uma faculdade, mas muitas das vezes o reino de Deus, que deveria ter sua prioridade, que Deus deveria ocupar o primeiro lugar da nossa vida, isso não acontece, porque literalmente o ser humano está interessado em ganhar, em ser, em posto, né? O ser humano tem aquela ideia de crescer, 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 crescer como gente, mas crescer com Deus deixa pra lá. Ou muitos vêm com aquela ideia de talvez quando eu for mais velho eu me importo com isso. Porém, muitas das vezes o ser mais velho que muitas pessoas pensam, que vem na cabeça, pode ser tarde demais, porque um dia Deus colocou no coração de Noé em construir uma arca. Deus colocou no coração de Noé que o dilúvio viria, porém ninguém acreditava em Noé. Em Gênesis 3,7 está escrito assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele, os seus filhos, as suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rastejava sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se em todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra a arca, porém flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca, em que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejavam, as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os com quem eles estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Antes do dilúvio, a terra passava por um estágio não agradável, onde as pessoas não faziam aquilo que agradavam a Deus. Literalmente, Mateus 6,33 não estava dentro da vida daquelas pessoas. As pessoas não se preocupavam com Deus. As pessoas literalmente estavam ali porque queriam saciar os seus desejos carnais, e diversas outras coisas. Naquela época existiam reis, e esses reis provavelmente eram tipos de reis que pensavam em si próprios, reis egoístas, e reis a qual não temia a Deus. E a história da Arca de Noé é uma coisa bem interessante assim pensar, porque ela nos retrata muito, da volta de Jesus, né? Porque um dia Jesus vai levar a sua igreja embora, e aqueles a qual não forem com Jesus, ou vamos dizer assim, não entrarem na arca, infelizmente essas pessoas, elas não vão ser extintas da face da terra, mas algo irá acontecer, algo que eu não desejo nem ao meu próprio inimigo, que é o fogo do inferno, a condenação eterna, né? Então, a grande pergunta que eu faço para você é qual que é a primeira coisa, a coisa mais importante da sua vida. Qualquer coisa mais importante da tua vida. Porque um dia morreu por nós. Jesus morreu um dia na cruz por cada um de nós. Porque
Assim como Jesus disse, Deus amou o mundo de certa forma que ele deu o seu próprio Filho, para que quem nele creia tenha vida eterna. A gente não é digno disso. A gente não é digno porque a gente está como se a gente fosse no tempo de Noé, né? A gente está aí, o mundão está aí, chegam a encantar os nossos olhos, mas são coisas fúteis, coisas que não agregam. E é uma coisa que quando é uma coisa que a gente recebe sem merecer, é o amor de Deus. Em Romanos 38 a 39, acho que tem uma parte assim onde Paulo escreveu que ela pra mim só não é melhor que João 3,16, que resume tudo, mas é algo muito inspirador, que ele foi literalmente inspirado pelo Espírito Santo, porque o que está escrito aqui é sinceramente algo que quebra o coração de qualquer um. E está escrito o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo ele é literalmente incrível, porque ele fala do amor de Deus, mas por mais que por mais que seja um amor que nenhum de nós podemos entender, é algo que foi dado a nós. Então, por mais que a gente já tenha passado alguns dias deste novo ano de 2021, o que eu quero dizer, o que eu quero passar é que você se deixe o amor de Deus transbordar o seu coração, porque é um amor genuíno, um amor que não tem explicação. Só de falar, a vontade de chorar é grande, porque eu mesmo nunca fui merecedor desse amor, porque eu sou um pecador, eu erro, eu tenho meus erros, e eu sei que há momentos em que eu faço coisas que eu não deveria fazer, infelizmente. Mas eu sei que eu tenho um advogado no céu que luta por mim, que deu sua própria vida. E não tem explicação para isso. E nada que eu fizer nessa vida vai compensar o que ele fez por mim. Não só por mim, mas por todo mundo. Então, eu te faço uma pergunta. Jesus um dia chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Tu amas Jesus? Você ama Jesus? Jesus é a coisa mais importante da tua vida? Jesus ocupa o primeiro lugar da tua vida? Isso é uma pergunta que não precisa responder para mim. Responda a si próprio. Quem que ocupa o primeiro lugar da sua vida? São pessoas? Ou são pessoas, são coisas materiais, ou é Jesus? Quem? Em Mateus 6, 19 e 21 está escrito o seguinte:
Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A minha pergunta para você é, e eu quero que você seja sincero e responda para você. E abra o seu coração para Jesus também. Porque ele abriu o seu coração, ele abriu o coração dele para você, ele deu a vida dele em troca da sua. Ele deu a vida dele para que você não sofra, para que você tenha vida eterna, para que você viva junto dele pela eternidade. Um lugar onde não há sofrimento, choro, luto. E mesmo assim a gente não merecia um lugar como esse. Ele fez. Ele pagou o preço para que eu e você não morra, mas sim tenha vida eterna. Aonde está teu coração? Qual é a primeira coisa que ocupa o seu coração? De quem é o seu coração? Seu coração é de pessoas? Seu coração é de empregos? Seu coração é do dinheiro? Ou seu coração é de Jesus? E para terminar, eu vou passar o último versículo, que está lá em Mateus 16, 26, que diz o seguinte: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca sua alma? Esse versículo é bem, assim, lindo de se dizer, porque lindo e que faz a gente pensar qual é a prioridade da nossa vida, aonde o nosso coração está. Está em Jesus como centro da nossa vida, ou está nas coisas que o mundo pode oferecer? Isso é uma coisa que a gente deve pensar e repensar todos os dias, né? Porque assim como a Arca de Noé era a única salvação, a porta daquela arca era a salvação do povo e dos animais que estiveram ali dentro, assim, do mesmo jeito, Jesus é a única porta para a salvação. Ele é o único mediador entre Deus. Ele é o único que vai te levar aos caminhos certos. Não há ninguém, não há caminho nenhum, não há nada que te leve a Deus ou que te dê a salvação a não ser Jesus. Só Jesus salva, só Jesus. Qual é o centro do seu coração? Qual é a maior prioridade da sua vida? Quem é a prioridade da sua vida? Quem que está ali no primeiríssimo lugar? Quem que é? Isso aí é com você. Eu escolhi Jesus. Por mais que seja falho, por mais que eu erre, eu sei que Ele cuida de mim, da minha vida. Eu sei. Por mais que eu seja falho, por mais que eu erre, tô repetindo mesmo, mas faça do seu 2021, faça com que Jesus
seja o centro da sua vida em 2021. Faça com que ele seja o centro. Não só em 2021, mas todos os anos que assim ele nos der. Todos os anos que nós estivermos aqui, que o centro da nossa vida seja Jesus. Obviamente que um livro nunca poderia, a gente nunca poderia colocar Deus na Bíblia, um livro. Mas aqui está escrito uma carta de amor de um pai para os seus filhos. Aqui está escrito a palavra de Deus. Aqui Deus deixou seu amor. A palavra de Deus, ela é viva através dos séculos. Até hoje ela está aí. Desde a criação do mundo até hoje. Muitos se esqueceram de Deus. Muitos. E um exemplo que a gente tem é onde que a vontade pelo dinheiro não levou a um lugar certo. A gente tem um exemplo de Acã. Em Josué 7 está escrito o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores dessa terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levanta-te, santifique o povo e digam: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se aposentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Eu não vou ler o capítulo inteiro porque o capítulo é enorme, mas aqui a gente vê, no começo do capítulo em si, é relatado o pecado de Acã. Por conta de um pecado, a presença de Deus não estava com eles. Eles perderam para uma cidade pequena. Então, quando a gente se deixa se enganar por coisas que passam, por leves, por sentimentos que não vão ficar para frente, a gente coloca em primeiro lugar a presença de Deus na face da gente, porque a gente não tem como fazer as coisas se a prioridade da nossa vida não é Deus. Colossenses 3:23 está escrito o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, mais uma vez, para encerrar, eu pergunto, aonde está teu coração? Quem é a prioridade da tua vida? Que, sinceramente, que Deus te abençoe muito e que de alguma forma isso que eu disse aqui tenha entrado no seu coração e que Jesus faça parte do centro da tua vida. Que todos os dias que você acordar, você agradeça a Ele, porque se você respira é porque Ele te deu uma nova oportunidade de conhecê-lo mais e mais. E que Deus te abençoe. E não se esqueça que um morreu para que todos sejam salvos. Todos aqueles que creem nele. Porque Deus amou o mundo de certa forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nisso. Jesus te ama.
seus olhos, querido. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, ao nosso disco. E quando nós ouvimos essa canção, no meu coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Deus tem milagre para a sua vida, sim ou não? Deus tem cura para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para a tua vida, sim ou não? Sim, tudo isso foi comprado lá na cruz. Mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Uma igreja que tem se envolvido com Deus. Uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar o meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a tua vida. Mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, mesmo sem um casamento feliz, mesmo sem dinheiro no banco, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós adoramos, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dEle. A minha vida, a sua casa, tudo que você tem é dEle, tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer: Jesus, cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agora como igreja. Queridos, aonde CD rodar no Brasil, essa ministração estará sendo rodada. Por onde rodar esse CD no Brasil, as pessoas ouvirão a sua oração agora. Comece a orar pela igreja brasileira. Comece a orar por você. Comece a orar por mim. Porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Erga a sua voz agora em intercessão. Interceda. Ore pela igreja agora. Ore pela igreja agora. Levante a sua voz e diga: Jesus, Tu és o centro do Evangelho. Deixa o Brasil ouvir a sua oração agora. Levante a sua voz e ore, ore, ore. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar em línguas agora no seu lugar. Ore pelo Brasil. Ore por um avivamento verdadeiro, genuíno. Jesus é o avivamento. Ele é o avivamento. Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua casa.
seus olhos.